O Senhor me levou em Mateus 16, do 13 ao 20. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, do 13 ao 20. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. É tão interessante, queridos, olhar para Jesus, o nosso Salvador, e vê-lo na sua caminhada terrena. A Bíblia diz que um dia um anjo visita uma virgem chamada Maria e dá a ela uma notícia de que ela geraria um filho por ação do Espírito Santo, que seu nome seria Jesus Cristo. Aquela moça assustada, porém disposta, certamente preocupada, diz: eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. Passados alguns dias, ela está noiva de José, e agora ela, com certeza ansiosa do que vai fazer com essa notícia. Quando já não tem mais como esconder-se, ela chega e diz a ele tudo o que está acontecendo. E a Bíblia diz que em secreto, José intenta deixá-la. Ele põe ali na sua mente a ideia de ir embora, talvez sair sem dizer nada. Mas a Bíblia diz que então, em sonho, o Senhor também fala com ele, dizendo: José, não tenha medo. O que está em Maria é fruto do Espírito Santo. E conta a ele toda a obra da salvação. E agora Jesus cresce por 30 anos escondido na sua vida comum. Ele aparece aos 12 anos no templo. Ele aparece quando bebê, quando Maria vai levá-lo com José ao templo, para aquele que era o rito de consagração daquele bebê, de apresentação ao sacerdote. A Bíblia diz que 2 episódios acontecem. Primeiro, quando ela está entrando com um bebê no templo, havia ali um ancião chamado Simeão. E ele, quando vê o bebê, ergue a voz num grito de alegria. Ele diz: agora eu posso partir, porque os meus olhos viram o Salvador. Os meus olhos viram o prometido de Israel, o Messias, o Redentor. E ele profetiza para Maria, contando tudo que haveria de acontecer. Olha, um dia uma espada atravessará o seu coração. Ainda no templo, ela encontra-se com uma profetisa chamada Ana. E Ana também reconhece o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Redentor, e também ergue palavras de adoração a Deus. Passados esses episódios, há uma fenda temporal na história, um tempo de silêncio. E aos 12 anos nós encontramos a história mencionando Jesus outra vez. A família havia viajado para Jerusalém para as festas daqueles dias. E Maria está com o seu povoado, com os seus parentes, com gente da sua aldeia. E ela vai voltando para casa depois dos festejos, imaginando, era uma adolescente, certamente que Jesus estava com seus amigos, com alguém da sua parentela. Mas eles dão falta de Jesus, e 3 dias depois eles voltam a Jerusalém, porque Jesus não é encontrado em nenhum lugar.
E eles encontram ele assentado com escribas e sacerdotes, conversando com eles sobre toda a lei, como um erudito, alguém douto no que falava, no que fazia. E ele está ali dando uma aula para os estudiosos da época. E Maria fala: por que você fez isso conosco, menino? Como que você faz isso com seus pais? E Jesus diz: olha, eu não estou nessa terra senão para cumprir a vontade de meu Pai. Há coisas que eu preciso fazer, há coisas que são da minha natureza e são ordem do meu Pai Celeste para mim. E aí a gente tem um tempo muito longo, porque durante muitos anos, até os 30 anos de Jesus, há um silêncio na história. Não se ouve sobre ele, porque ele está vivendo a vida comum. A vida comum de um homem, em sua natureza que ainda é 100% Deus, 100% homem. Mas ainda não havia uma autorização do céu para que ele começasse efetivamente o seu ministério. Então ele vai aprender os ofícios de carpintaria, certamente, de seu pai. Ele vai fazer muitas conversas e caminhadas com seu primo João Batista, com certeza, porque a Bíblia conta que eles se conheceram na barriga. Maria possivelmente grávida de 3 meses, Isabel de 6. Maria vai visitar a prima, e quando elas se abraçam, a Bíblia diz que João Batista saltitou no ventre de Isabel. Eles se conheciam desde a barriga. Mas agora, de repente, um homem barbudo, estranho, começa a caminhar por aquelas circunvizinhanças, vai para o deserto, se veste de pele de camelo, come gafanhoto com mel silvestre e começa a pregar uma palavra esquisita. Começa a dizer: raça de víboras, convertei-vos. Quem vos livrará da ira do dia vindouro? E todo mundo fica afoito, querendo saber que maluquice é essa, porque as pessoas estão saindo do templo, indo para o deserto. E aí João diz: eu sou aquele que veio preparar o caminho do Salvador. E um dia Jesus vai até o Jordão, João o desce as águas do batismo, o Deus Trino, a Trindade se manifesta, o céu se abre, o Espírito Santo se manifesta na forma de uma pomba. Ouve-se uma voz dos céus dizendo: esse é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. E começa o ministério de Jesus. E ele começa lá em Caná da Galileia, onde ele transforma a água em vinho. Ele vai fazendo seus milagres, 35 milagres. Ele vai realizando milagres, 35 contados, porque João diz que se tudo que ele fez fosse escrito, os livros não caberiam no mundo. Ele vai realizando milagres, e ele agora separa 70, de 70 ele separa 12, e esses 12 agora vão caminhar de perto com ele, e ele começa a curar no sábado, e os fariseus e saduceus começam a ficar malucos com ele, porque eles estão dizendo: quem é esse homem que está curando no sábado, que está fazendo coisas que não podem ser feitas? E há ali um entrave, porque querem a cabeça dele. E um dia Jesus para diante dos seus discípulos, e ele pergunta: quem estão dizendo que eu sou? O que estão falando de mim por aí? Eu sei que falam muitas coisas. Há uma ocasião em que ele expulsa um espírito maligno de um homem, e alguém olhando de longe diz: é claro que ele expulsa demônios, ele é filho dos demônios. Olha as coisas que falavam sobre ele. Mas ele para e pergunta para os seus amados, para os seus discípulos, e eles respondem. Alguns dizem que és João Batista, outros pensam que o Senhor é Elias, outros pensam que és Jeremias, e outros, alguns dos profetas. Mas ele pergunta: e vocês? E eu paro aqui para te dizer que muitas vezes Jesus vai parar para ter essa conversa conosco também. Ele vai perguntar a mim e a você: e você? Quem você anda contando que eu sou? Quem você tem dito que eu sou? Quem você tem manifestado lá no seu trabalho, no seu lar, para os seus filhos, nos lugares por onde você passa? Quem você tem contado que eu sou? Porque o que estão dizendo sobre mim não importa. Alguns vão dizer que eu sou um profeta, alguns vão dizer que eu sou uma fábula, outros vão dizer que eu sou uma mentira, outros vão dizer que eu sou uma figura caricata.
Dizem tantas coisas a meu respeito. A ciência vai dizer tantas coisas banais sobre mim, mas eu quero saber o que você que caminha comigo diz a meu respeito. Você pode olhar para quem está ao seu lado e perguntar: o que você pensa que Ele é? Ou quem é Ele para você? Quem é Jesus para você? Às vezes a gente conhece um Cristo ainda raquítico, pendurado numa cruz, sangrando, só com suas roupas de baixo, e essa é a memória mais caricata que nós temos. Mas quando nós conhecemos o Evangelho da Graça, a gente entende que aquele Cristo não existe, que Ele ressuscitou, assenta-se à direita do Pai, e hoje Ele intermedia as nossas causas. A primeira coisa que eu quero que você grave nessa manhã é que tem uma figura que Jesus é, e às vezes a gente se esquece. Diga para quem está do seu lado: Jesus é o nosso advogado. Você pode dizer de novo: Jesus é o seu advogado. Você sabia que você tem um advogado junto ao Pai? Quantos sabiam disso? Ele é muitas coisas, e a gente vai falar sobre Ele ao final dessa palavra, sobre como Ele é apontado em toda a história, em toda a Bíblia, em todos os livros. Mas uma das coisas que mais tocou o meu coração enquanto eu preparava essa palavra é que, se essa pergunta nos fosse feita hoje, precisamos entender que Ele é o nosso advogado. 1 João 2:1 diz: filhinhos amados, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Cristo o justo. Sabe, nas dores da vida, se a gente escolhe às vezes um advogado terreno, quantas são as circunstâncias em que nós precisamos trocar de advogado? Quem já passou por isso? No meio do caminho a gente tem que trocar, porque parece que não deu, não está dando certo, não saiu como nós queríamos. Porque toda característica humana, todo processo humano está sujeito a falhas. Mas a Bíblia deixa claro: esse advogado é Cristo o justo. E sabe o que é mais lindo? A Bíblia diz que agora Ele está assentado à destra do Pai. Ele está junto ao Pai. E a Bíblia diz que Deus é o nosso juiz. Imagine que extraordinário o juiz e o advogado. E o advogado advoga a sua causa diante de um justo juiz. E a Bíblia diz em Lucas 18, 2-8, uma analogia, uma parábola extraordinária que Jesus conta. Ele diz que uma certa mulher, uma certa viúva, batia todos os dias na porta de um juiz iníquo, corrupto. E todos os dias ela ia lá e dizia: advoga minha causa, resolve para mim, por favor, olha a minha causa, você precisa me ajudar. E a Bíblia diz que um dia, esse juiz, mesmo sendo corrupto, ele diz: quer saber, eu vou logo advogar a causa dessa mulher, que assim ela para de me importunar. E ele vai lá, sendo corrupto, sendo iníquo, e ajuiza a causa daquela viúva. Olha que lindo. Lucas 18:6: e disse o Senhor: vê o que fez esse juiz, mesmo sendo injusto? Porventura não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que para eles pareça tardio? Eu digo a vocês, Deus, justo juiz, é capaz de fazer justiça depressa. E eu fiquei pensando, por que Ele faz justiça depressa? Salmo 7:11 diz: Deus é um juiz justo. Tiago 4:12: há só um legislador e um juiz que pode salvar. Romanos 12:19: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. 2 Timóteo 4:1: diante de Deus e de Cristo Jesus, todos um dia estarão prostrados, porque Ele há de julgar vivos e mortos. 2 Coríntios 5:10: porque é necessário que todos nós um dia compareçamos diante do tribunal de Cristo. Hebreus 10:30: porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, deixa que eu darei a recompensa, diz o Senhor.
E aí eu fico imaginando o advogado e o juiz. E de repente alguma coisa acontece na nossa vida, e esse advogado que 30 anos viveu no silêncio da sua humanidade, tem condições de olhar para o pai e dizer: pai, perdoa, calma, é normal, eu estive lá, lembra que eu virei a mesa no templo? Lembra que eu senti raiva também? Lembra que eu quis desistir no Getsemane? Lembra que eu olhei para o Senhor e disse: pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a sua vontade. Pai, o Senhor se lembra que quando os meus amigos dormiram na minha dor, eu desci e briguei com eles e disse: mas nem na hora mais difícil da minha vida vocês podem orar comigo? Esse advogado que te conhece, que habitou um ventre humano, foi ninado num seio materno, que cresceu como eu e você, ele pode olhar para o justo juiz e ser o mediador, o intercessor, dizendo: eu sei o que é estar naquela pele, eu sei o que é andar naquela terra, eu sei o que esse filho está passando, eu sei o que essa filha está passando, ajuda, socorre, tem misericórdia, eu intercedo uma vez mais. Seu advogado é justo, mas o seu juiz também é justo. E agora, porque o Filho veio, foi à cruz do Calvário, ele não te olha mais com olhos de justiça como na antiga aliança. Não é mais olho por olho, dente por dente. Ele olha por meio da cruz, ele olha através da cruz, e ele vê sangue inocente derramado, pecados perdoados, redenção garantida, vida nova entregue a você. Tudo se fez novo por meio de Cristo Jesus. Você pode aplaudi-lo, você pode celebrá-lo. Sabe o que ele é também? Jesus é o seu sumo sacerdote. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: ele é advogado e ele é sumo sacerdote. O que é esse sumo sacerdote? A Bíblia é tão linda. Hebreus 7 vai citar um homem chamado Melquisedeque de Salém, que é anterior à ordem do sacerdócio dita em Moisés, é anterior a Arão, é anterior a Levi. Hebreus 7 diz que Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele se encontrou com Abraão, que voltava de derrotar alguns reis, e o abençoou. Abraão, por sua vez, entregou a ele a 10ª parte do espólio de guerra. O nome Melquisedeque significa rei de justiça, e Salém significa paz. Portanto, ele é também o rei da paz. Melquisedeque é mencionado na história sem registro de laços familiares, sem indícios de que teve início ou fim. Nesse sentido, ele representa, ele é como filho de Deus, uma presença sacerdotal, grandiosa, dominando aquele cenário. Ainda não havia sido estipulada a lei do sacerdócio. Precisava ser da mesma linhagem, da linhagem de Levi. Ainda não tinham ritos estabelecidos em Levítico, mas ele aparece nos dias de Abraão para tipificar o Cristo, que agora a Bíblia cita como seu sumo sacerdote. Sabe o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 2:5? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Não há entremeio, ele se fez o caminho, ele se fez a ponte, ele fez a ligação, o véu foi rasgado e por meio dele temos acesso ao Pai. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pastor Cristian ministrou no nosso primeiro culto que ninguém vem porque nós estamos juntos. Então não é ninguém vai, é ninguém vem, porque nós estamos um ao lado do outro. Eu estou à direita do Pai, eu medio as suas causas, eu intercedo por você. Salmo 110:4, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5:6, evocando o Salmo 110, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas Hebreus 6:20 vai nos lembrar que onde Jesus, ele se tornou um sumo sacerdote, porque ele é o nosso precursor,
entrou por nós, feito eternamente sacerdote, sendo o sacrifício dele suficiente. Você pode olhar para alguém aí e dizer: é suficiente. O sacrifício dele é suficiente. Você não precisa pagar preço, não precisa pagar promessa, não precisa se ajoelhar daqui até São Paulo, não precisa carregar fardos pesados, você não precisa de grandes ritos, grandes alardes. O sacrifício da cruz é suficiente. Nós vivemos muitas estações como igreja no Brasil. Eu nasci num lar cristão, cresci numa igreja cristã, e nós vivemos muitas estações onde a gente ouviu por muitos anos que você tem que pagar o preço, e você tem que sofrer. O evangelho é sofrimento. Não, todas as nossas amarguras foram levadas por ele à cruz do Calvário, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus 7:26, porque nos convinha tal sacerdote. Era necessário. O sacerdote humano primeiro oferecia um sacrifício pelos seus pecados, depois entrava no Santo dos Santos, oferecia um sacrifício pelo pecado do povo, e se o dele não tivesse sido perdoado adequadamente, o sininho na sua cintura que parava de bater indicava que ele morreu, foi fulminado, porque eram sacerdotes humanos falhos. Mas olha que lindo, Hebreus 7:26, convinha que esse sumo sacerdote fosse santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Esse é o seu Cristo. Você pode pôr a mão no seu coração e falar palavras de amor para Ele. Ele foi feito mais sublime do que os céus. Ele foi elevado às alturas. Ele assenta-se à direita de Deus Pai. Ele ressuscitou. Ele vive. Ele advoga as nossas causas. Ele abriu o caminho. Tudo está feito. Quantos creem nessa palavra? E por último, repita comigo: Jesus é o nosso remidor. Então Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso remidor. Ele nos remiu. Colossenses 2:14 tem uma analogia tão linda. A história diz que todo preso no Império Romano era colocado dentro de uma cela, e na porta da sua cela era colocado um papel, colado uma cédula com tudo que ele havia feito, a justificativa do porquê ele estava ali. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz: olha, esse Cristo, havendo riscado a cédula que lhe era contrária, a qual de maneira contrária a nós testificava contra nós, Ele veio, rasgou a cédula que nos era contrária, Ele atirou do meio de nós, levando as nossas culpas cravadas com Ele na cruz do Calvário. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Efésios 1:7, é nele que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Não é qualquer coisa. Diga para quem está do seu lado: não é qualquer coisa. Ele te fez co-herdeiro da glória eterna por meio de Cristo Jesus, para perdoar todo e qualquer pecado. Todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Ele não pega os seus pecados perdoados e te lança em rosto. Quem acusa é Satanás. Jesus pega o pecado perdoado, lança nas profundezas do abismo, nunca mais pega de volta. Está sofrendo acusação? Levante a sua voz nessa manhã e diga: eu sei em quem tenho crido, o meu Redentor vive, Ele se levantará a meu favor. Eu tenho um advogado junto ao Pai, eu tenho um sumo sacerdote e eu tenho um remidor. Ele me remiu. Romanos 8, agora pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E por último,
para nós entendermos quão grande é essa remissão. Romanos 8, 35 a 39, como nós amamos esse texto, não é, igreja? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? A ansiedade? A espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode celebrá-lo, aplaudi-lo. Esse é o seu Pai. Esse é o seu Deus.